E eu queria convidar você a estender a mão na direção do santuário de Nossa Senhora Aparecida. Se não for exatamente para lá onde eu e você estamos estendendo a nossa mão, não tem problema, porque Nossa Senhora deve ter adquirido o GPS no céu, e o GPS dela não erra. Não vai te mandar para outro lugar, não. Ela é esposa do Espírito Santo. Compartilha com o Espírito a ânsia do céu pela nossa santificação, para que, como bem lembrou o Padre Lúcio, nós todos possamos trilhar o caminho da santidade, da entrega total nas mãos de Jesus. Ela continua soprando nos nossos ouvidos, fazendo ecoar no nosso coração o seu Evangelho presente no Evangelho de São João, no capítulo 2. Façam tudo o que Jesus mandar. E é a Nossa Senhora, sob o título de Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, padroeira de Betânia, que nós consagramos esse nosso encontro na trilha da cura. Cada uma que reza conosco nesse final de semana. Toda família Canção Nova que nos acolhe com o coração dilatado, aberto. Toda a família Betânia, que alegria ver os nossos filhos aqui, dançando, cantando, festejando de cara limpa, eles que tantas vezes precisaram se entupir de drogas para poder ter algum momentinho de festa. E hoje aqui, na Canção Nova, nesse território santo, de cara limpa, de coração limpo, transbordando a alegria que vem do Espírito, e vendo um dos nossos filhos, um dos nossos aspirantes, pulando, dançando com uma mochila nas costas, eu me lembrava do Padre Léo dizendo: gente, que anta, como é que pula, dança com um peso desse nas costas? É anta mesmo. Mas por outro lado, eu pensava, é um sinal do que o nosso Deus, no poder do Espírito Santo, quer fazer com cada filho, filha de Betânia. Primeiro, aliviar os pesos. Como proclamou hoje na adoração o Padre Wellington, trazendo o Evangelho do coração de Jesus. É isso que o coração de Jesus quer fazer em Betânia, e Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, intercede. Quer aliviar os pesos, quer tornar os fardos leves, para que a gente possa viver a alegria dos filhos de Deus, viver na liberdade dos filhos de Deus. Mais uma vez, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento.
Abra sua Bíblia. Primeiro, no texto que orienta esse nosso Na Trilha da Cura. Texto tão caro ao Padre Léo. Colossenses capítulo 3, versículo 1 seguintes. Você já sabe de cor. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está entronizado à direita de Deus. Cuidai das coisas do alto, não do que é da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, cheios de glória. Palavra do Senhor. Se ressuscitastes com Cristo, buscai, cuidai, afeiçoai as coisas do alto. Padre Léo gostava muito da tradução que falava de afeiçoar-se às coisas do alto. Porque afeiçoar significa tomar afeição, né? Essa palavra para nós, no interior de Minas, ela é tão importante. Ela tem afeição. Ela tem afeição do pai dele. Ele tem afeição da avó, do tio, da tia. Não lembra? A gente diz assim. Então, tomar afeição das coisas do alto. Grave isso precisa te dizer. Meus queridos irmãos e irmãs, querida família Betânia, bom dia! Vocês estão felizes? Sim. Então dá uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso, porque eu estou muito feliz, muito feliz, transbordando de alegria, por poder estar aqui na Canção Nova, por poder estar celebrando 10 anos de eternidade do Padre Léo. Um filme, um verdadeiro filme, um verdadeiro, como é que a gente diz quando o filme é muito bom mesmo? Um arrasa-quarteirão, né? Um verdadeiro arrasa-quarteirão, um blockbuster, passou pela minha cabeça nesse final de semana. E a única coisa que eu posso dizer é muito obrigado, meu Deus. Quanta coisa ao longo desses 10 anos. As lágrimas do Michael aqui no início regaram meu coração, porque de fato é um filme que passa pela minha cabeça. Mas ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande. Não minha, mas nossa. Porque o que o Padre Léo deixou naquele último Hosana foi um verdadeiro testamento espiritual. Não só para nós, família Betânia, em primeiro lugar para nós, mas não só para nós, para cada um de nós. E por isso Deus tem usado ainda tanto o Padre Léo. Por isso, como bem lembrou o nosso querido Neucinho Correia ontem, é o defunto que mais trabalha por esse país afora, porque é a profecia atualizada nos nossos tempos, para poder chegar a cada coração, a cada lar, a cada família, a cada homem, a cada mulher, que a hora é agora, que a gente não pode mais perder tempo com aquilo que não vale a pena,
que a gente não pode mais permitir que o encardido faça festa nas nossas casas, nos nossos lares, nas nossas famílias, nos nossos corações, para usar uma linguagem do Padre Léo. O encardido não pode mais fazer festa lá na sua casa, não é ele que tem que ditar as regras. Diga isso para quem está do seu lado. Pode aplaudir, aplauda, não tem problema, vai lá. Mas se volte para quem está do seu lado e diga assim: ó, o encardido não pode mais fazer a festa. Nós começamos com Nossa Senhora, bata o pé aí no chão. E assim como Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente, é a mulher que pisa na cabeça da serpente, a gente vai sapatear em cima das artimanhas do encardido, lá na sua casa, na sua família, porque ele não vai mais fazer festa. Sabe por quê? Porque a hora é agora. Deus está suscitando um povo, Deus está suscitando, e está mesmo suscitando, um povo que quer ser fiel, que quer ser de fato renovado, restaurado, que quer o novo. E esse movimento a gente vê acontecer de tantas formas, de tantas maneiras, em tantos lugares, em tantas pessoas. Nessa comemoração, nessa festa dos 50 anos de renovação carismática católica no mundo, quantos testemunhos de homens e mulheres que querem ser fiéis ao Espírito e tomar a feição das coisas do alto. Quantos testemunhos. A gente vê, olha que privilégio nós temos, poder escutar um homem santo, um homem como Monsenhor Jonas Abib, nos convocando a viver do Espírito. Deus nos dá essa oportunidade, os nossos olhos podem ver, e Ele nos dá essa oportunidade para que eu e você possa criar coragem e permitir que a feição das coisas do alto seja de fato aninhada em nós, internalizada em nós. É um privilégio você poder, nesse tempo, nessa hora da história, ter a oportunidade de ouvir e ouvir de novo, e toda segunda-feira ouvir outra vez, ir lá pela internet ouvir outra vez, ir lá nas pregações que você já adquiriu do Padre Léo, ouvir de novo e de novo e de novo, o Padre Léo lembrando a você que é preciso, até as andorinhas vieram escutar, né? Lembrar para você que é preciso buscar as coisas do alto. E eu pensava assim: o que significa de fato buscar as coisas do alto concretamente para nós hoje? O que significa? O que significa para você buscar as coisas do alto concretamente hoje? Vá pensando na sua casa, vá pensando na sua família, vá pensando nos desafios que você tem, vai pensando nas lutas que você enfrenta no dia a dia, porque elas estão aí. Vá pensando nessa crise por que passa o nosso país. Vá pensando nessa crise, porque não é só a crise econômica para muitos é o grande problema, mas a gente sabe que essa crise tem raízes mais profundas. É uma crise ética, moral, religiosa. Veja os temas que mais a gente escuta: mentira, corrupção. Vá pensando em tudo isso, para que, lendo os sinais dos tempos, lendo os sinais do momento que o nosso país está passando, lendo os sinais que é da história da sua família, do que a sua família está passando, que você possa perceber a urgência daquilo que Deus quer de você, daquilo que Deus quer da sua família. Os sinais estão todos aí, os profetas estão falando. Padre Léo continua trabalhando, Monsenhor Jonas cada vez mais vivo, e graças a Deus, uma salva de palmas ao Monsenhor Jonas.
Como é maravilhoso, não é à toa que Deus nos deu de novo, de volta o Monsenhor Jonas tão vivaz, para falar aos nossos corações. Não é de graça, não é à toa. Os profetas estão falando, e é para que nós escutemos. Então o que significa de fato, irmão? O que significa de fato, irmã? Afeiçoar-se às coisas do alto. Eu vou pensar alguns pontos, à luz daquilo que Deus está me pedindo, e à luz daquilo que eu sinto que Deus pede à comunidade Betânia, e que com certeza Deus vai falar ao seu coração também. A primeira coisa que salta à minha mente, quando eu penso e rezo no coração, a última pregação do Padre Léo aqui na Canção Nova, que eu nunca assisti nesses 10 anos, eu fiz questão de nunca assistir, por uma série de razões, de fórum íntimo, eu prefiro conservar na mente, na memória, no coração, aquele dia, que se para vocês foi muito marcante, para mim, de forma toda especial, mexe muito comigo. E aí eu nunca assisti, mas eu conservo no coração, é muito vivo, a lembrança, a memória, dali de estar ao lado dele, lendo esse texto que eu li hoje, tremo sempre, né? Mas tremendo muito naquele dia, escutando ele falar ali do meu lado, enxugando lágrima, escutando um pouquinho, enxugando lágrima, escutando um pouquinho. E aí a coisa mais forte que fica para mim, e que é base, alicerce para esses tempos que se chamam hoje, é fé. Ah, meu irmão, minha irmã, se você não mergulhar na fé. Se você não fizer um esforço para se tornar um homem de fé, uma mulher de fé, mas a fé aprendida na igreja, presente no catecismo da igreja, explicada no catecismo da igreja, não é só uma crença em alguma coisa como quem carrega um amuleto, mas essa fé consciente, essa fé vibrante, essa fé expectante, essa fé fruto de uma experiência de Jesus Cristo vivo e ressuscitado, essa fé, dom de Deus, essa fé que nós todos trazemos por graça do nosso batismo, mas que precisa ser atualizada, reavivada dentro de nós. Por isso a insistência do Monsenhor no batismo do Espírito, para que essa fé possa de fato nos impactar e nos levar adiante, porque não dá mais para viver de qualquer jeito, não dá mais para viver como folha levada pelo vento, não dá mais para ficar ouvindo outras vozes por aí, ficar nessa esquizofrenia de ouvir outras vozes, essa esquizofrenia social de ouvir vozes que vêm de tudo contrelado, baseada em contravalores, em palavras vãs, vazias, contra a igreja, contra a nossa fé, que tem levado tanto dos nossos jovens, de nossas famílias, de nós mesmos, dos nossos corações, para longe daquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. Não dá mais para ficar nessa esquizofrenia. É preciso ouvir a voz de Deus através da fé. Essa fé que nos faz ver além, essa fé que nos põe de pé, essa fé que nos dá suporte, nos dá visão para poder caminhar nessa vida, essa fé que nos leva a avançar, essa fé que nos leva a suportar, essa fé que nos leva a esperar, do verbo esperança, de esperança, de esperançar, aliás, do verbo esperançar. Não é essa espera de sentar aqui, cruzar os braços e ficar vendo o que vai acontecer.
como quem que fuma um baseado na brisa. Não, não é essa a fé. Não é essa. Não. É a fé. É do verbo esperar, é cheio de esperança. Essa é a esperança que vai fazer com que você tenha certeza que Deus está conosco no nosso barco e amanhã vai ser muito melhor do que hoje, porque Deus está conosco e ponto. Isso não nos tira o chão. Isso nos faz enfrentar crise, seja ela financeira, seja ela afetiva, sexual, seja ela no matrimônio, seja ela com os filhos, seja ela numa situação dura, como as famílias dos nossos filhos e filhas lá, pais e mães que enfrentam a luta com seu filho, filha dependente químico. É essa esperança que não nos decepciona, diz a palavra. É essa fé que esse tempo pede de nós, exige de nós. Não importa o que você esteja enfrentando, Padre Léo lembrou bem, não importa. Importa que você permaneça firme naquilo que você aprendeu. Tem muita gente desistindo pelo caminho. É preciso ficar firme. Mesmo quando você não entende muito o porquê. Ali sentado do lado do Padre Léo há 10 anos atrás, às vezes me dava vontade de dizer: o que eu estou fazendo aqui? Senhor, eu não sei, mas estou nas tuas mãos. O Senhor vai conduzir. E conduziu. Olha você aqui celebrando comigo 10 anos de eternidade do Padre Léo. Conduziu ou não conduziu? É preciso confiar. É preciso confiar. É essa fé que nós precisamos viver em Betânia. Gente, chega de reclamação. Chega de lamúria. Às vezes quando outro dia quando um consagrado chegou para mim e disse assim: Padre, quando será que a gente vai ter mais tranquilidade, ficar mais sossegado aqui em Betânia, hein? Eu ri, falei: nunca. Uai, você veio para Betânia para ter comodidade? Como é que não vai ter? Como é que o filho não vai bater na porta? Como é que o filho não vai trazer problema? Como é que aquele lá, que já voltou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, não vai bater na sua porta? Você prometeu diante de Deus que você seria inteiro por amor desse filho e dessa filha. Você prometeu que seria pai, seria mãe, agora não quer que ele bata na sua porta? Como assim? Não estou entendendo. É essa fé. Entende? É essa fé e não tem conversa nesse aspecto. Claro, eu entendo, tem de ir lá e por isso é importante a direção espiritual, por isso é importante a formação, que bom, os nossos formadores estão cada vez mais firmes, por isso é importante você que está em casa, retome a direção espiritual, busque homens e mulheres experimentados na fé, não precisa ser padre não precisa ser um homem e uma mulher experimentado na fé, e está cheio aí de leigos, irmãos e irmãs nossos, freiras, religiosos, religiosas, gente experimentada na fé, que seja capaz de acompanhar, porque a gente só se organiza diante de alguém, então busque lá, fale, e outra coisa, vá para o diretor espiritual, mas reze, vá rezar, porque não adianta ir para o diretor espiritual querendo mágica. Diretor espiritual não dá passe de mágica, não faz macumba, nada disso. Diretor espiritual acompanha a sua oração. Então busque alguém experimentado na fé, que possa abrir com você a palavra de Deus, buscar os direcionamentos, isso tudo é possível. Mas para de reclamar, de lamúria. Mesmo na sua casa: ai padre, a crise, ai padre, está mal, trabalhe. Vai passar. Um bispo, nosso Padre Lúcio e eu viemos do retiro
do retiro do clero de Guarapuava. Foi maravilhoso o retiro. Deus me surpreendeu inúmeras vezes no retiro. E aí um bispo muito simples, Dom Capri, pregando o retiro para nós, ele nos lembrava 3 palavrinhas que não podem faltar num homem de fé, numa mulher de fé. 3 palavrinhas. Tudo isso passa. Tudo isso passa. Tudo que você está vivendo, que parece que hoje não vai ter saída, não vai ter rumo, não vai ter direção, que está tudo desesperado, que você quer se enforcar num pé de couve, tudo isso passa. Só Deus permanece. Não foi isso que o Padre Léo disse na última pregação? Tudo isso passa. Gente, essa fé que te põe de pé nos momentos mais importantes, nos momentos onde você é mais desafiado, nos momentos de dor, de sofrimento, de morte. Há uns dias atrás, Padre Lúcio e eu pregamos o retiro rezando a vida lá em Betânia. E aí, conversando com ele, eu senti no coração, falei, Padre Lúcio, vamos fazer um momento de fazer esse povo pensar mesmo na vida? Aí ele, então, vamos, como que a gente vai fazer? Aí eu me lembrei e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar um caixão. Pediu o John para ir atrás de um caixão, e a pregação começou num velório. Pusemos lá na capela de Betânia um caixão, e lá chamamos o povo do retiro todo para perto para a capela, para entrar na igreja, para fazer como se fosse um velório mesmo. E cada um tinha que se aproximar do caixão. Gente, o que tinha de veinha tremendo de medo do caixão. Tive que recomendar algumas vezes o livro do Padre Léo, Cura dos Traumas da Morte. Porque o que eu encontrei com gente com trauma ali de morte naquele momento, e o pior é que tinha que olhar dentro do caixão. E no fundo do caixão tinha um espelho. Era aquele susto, sou eu. E a pessoa saía se aparpando para ver se estava viva ou morta mesmo. Ver se não era um espírito, um espectro ali. E aí a gente, rezando, trabalhando, olhar para a morte para encontrar a vida. Lembra? Cura dos traumas da morte. A morte não é nossa inimiga, a morte é nossa amiga. Fazer com que a morte te leve a pensar na vida. E foi bonito, daí elas foram para uns desafios lá, para rezar a vida, para rezar a fé, sobretudo a fé. Foi maravilhoso, libertador. E depois os testemunhos que vieram, foi fantástico. Uma semana depois, estava eu ali, diante de um caixão. De uma das pessoas que eu sei que mais me amou nesse mundo. E como foi interessante, depois de ter rezado com o povo isso, eu mesmo teve que viver a experiência de me aproximar daquele caixão, da Dedê, da Adelaide, que foi tão importante para mim, ali olhar para ela morta naquele caixão. E como mais desesperador foi ainda ver os meus irmãos lá, o Rogério, a Regina, a Giane, chorando, o neto, o Roberto, que viveu com ela 24 anos da vida dele, ali todo dia, chorando naquele caixão. Que dor, que sentimento de impotência. Como a gente precisa de consolo nessa hora. Como que as teorias que a gente tem começa a entrar tudo em xeque. Não por falta de fé, não, porque eu nunca tive problema com a morte. Já me resolvi várias vezes em relação a isso. Mas aquela dor existencial, sabe? Aquele momento concreto que você não esperava passar e que você tem que passar. Aí eu me lembrei de um filósofo ateu que eu tenho lido bastante ultimamente. Ele tem coluna na Folha de São Paulo, duas vezes por semana. E aí ele dando razões porque ele é ateu, falando do ateísmo,
do ateísmo dele, da questão evolutiva, darwinista, do que ele aprendeu com Freud, com Nietzsche, com outros céticos. Na verdade, ele é mais cético, eu acho, avaliando ele, eu acho que ele é mais cético do que ateu necessariamente. Um homem muito inteligente que eu gosto de ouvir, vou até falar o nome dele. Luiz Felipe Pondé. Um homem inteligentíssimo. Quando ele fala assim, ele questiona, é um homem que questiona as nossas certezas, sabe? É bom você ouvir pessoas capazes de questionar as nossas certezas, de mexer com a gente, para a gente poder dar razões daquilo que a gente crê. E naquele momento, olhando para o caixão da Dedê, eu me lembrei dele, porque eu tinha acabado de ler alguma coisa dele falando sobre ateísmo, de como a questão do mal faz a gente pensar, faz a gente pensar que Deus de fato não existe, porque olha a situação toda que está aí, a grosso modo falando, mas ele trazendo aquelas questões, eu pensando comigo, quando a gente encontra o humano demasiado humano, quando as questões deixam de ser só questões teóricas de cabeça, de raciocínio filosófico, para se tornar questões existenciais, questões de vida. Como quando a coisa muda, quando é na gente, quando a gente tem que chorar a passagem daqueles que a gente ama, como que se muda. Aí sabe o que eu fiz? Eu pensando no ateu e lembrando de mim. Graças a Deus eu tenho fé. Graças a Deus eu tenho a palavra de Deus. Graças a Deus eu tenho a palavra de Deus. Graças a Deus eu posso encontrar aqui João capítulo 11, e Jesus proclamando em Betânia que Ele é a ressurreição e a vida, e àqueles a quem a dor da saudade entristece, a certeza da ressurreição consola. Graças a Deus eu tenho o meu terço. Graças a Deus eu tenho o meu terço, porque com o meu terço, eu posso nas contas desse terço lembrar que a mãe vai estar comigo, agora e na hora da nossa morte, amém. Tive a graça de colocar a pedido da filha, um tercinho na mão da Dedê, na hora da despedida, tercinho branco, simples, mas que me trouxe essa certeza, Nossa Senhora, que é amparo de mãe, para nos lembrar o amor infinito de Deus, agora e na hora da nossa morte. Que bom que a gente tem fé. Eu louvei e bendisse a Deus a graça de poder crer, a graça de ter fé, e pela fé, tudo isso passa, tudo passa. Então, que a gente possa buscar as coisas do alto é, antes de tudo, viver da fé, viver na fé, viver pela fé. Não permita mais que qualquer coisa entre na sua casa, que qualquer ideologia tome conta da sua família, que qualquer pensamento estranho mude os hábitos da sua família. Veja, retome coisas simples que você sabe aí no silêncio do seu coração, que você aprendeu, quem sabe, com o pai, com a mãe, com a tia, com a prima, com a avó, com a bisa, mas que sustentam a sua fé, porque quando chegar a hora é só isso que vai ficar. O Padre El lembra isso para nós, lembra isso para você, não se perca nisso, é isso que faz a diferença, pode ter certeza, é isso que faz a diferença. Buscai as coisas do alto, busque o alto. E aí eu me lembrava, buscar o alto é viver com intensidade esse tempo de quaresma. Essa fé precisa nos impulsionar à busca da conversão. Ninguém busca o alto se não entrar num processo firme, forte, verdadeiro, transparente de conversão. E para a gente entender essa conversão,
essa mudança que Deus espera de cada um de nós, eu quero convidar você a abrir em Romanos capítulo 12. Pedindo ao Senhor uma palavra que pudesse expressar um pouco mais concretamente esse nosso desejo de buscar as coisas do alto. Me veio ao coração esse texto, que para você em Betânia precisa ser lido, relido, trilido. Se não houver essa palavra a gente inventa, trilido várias vezes. Bom, precisa ler, e ler com afinco. Romanos capítulo 12. Diz assim lá, então retomando, buscar as coisas do alto é viver da fé, é viver na fé, é viver pela fé, e essa fé precisa nos levar a uma atitude firme, mas também a uma atitude de conversão. Triste de quem não tem consciência de que precisa mudar, triste de quem não tem consciência de que precisa permitir que Jesus transforme em nós muitas e muitas coisas. Para dizer de uma forma bem simples o significado de conversão, nós não estamos prontos, nós não estamos acabados. É preciso, é um processo. Vocês ouviram o Padre Lúcio falando do caminho de santidade, que é caminho de conversão. Nós não estamos prontos, você não está pronta, você não está pronto, eu não estou pronto, nós estamos a caminho, e o jeito de fazer isso é buscar a conversão. Como irrita quando você encontra gente que acha que é mais santo que os outros. Gente, se tem uma coisa triste hoje na internet, por isso que eu evito o máximo, é como a gente encontra gente arrogante. A gente tem encontrado cristãos arrogantes, católicos arrogantes, que acham que são melhores do que os outros, porque fazem umas práticas a mais, e se reveste de uma aura de santidade, sem conhecer a alma do outro. Esse não é o projeto de Jesus. Jesus nos propõe, muito mais pelo testemunho de vida, do que necessariamente por jogar pedras nas outras pessoas, achando que são melhores que os outros. Não existe cristão melhor do que cristão, católico melhor do que católico. Quem julga isso, quem deve julgar isso, não somos nós. Quem deve julgar isso é Deus. É Deus que sabe do interior do nosso coração. Deus não olha a aparência. A palavra diz claramente, Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. É preciso arrancar essa arrogância espiritual que muitos grupos têm assumido para si, se julgando melhores do que os outros. Meu filho, se você reza mais, agradeça a Deus e continue rezando, inclusive por aqueles que ainda precisam de conversão. Essa sua oração não é para que você se ache melhor que os outros, não. Não é para que você se julgue superior aos outros, não. Lembre-se que as palavras mais duras do Evangelho, Jesus dirigiu aos fariseus. Porque eram fariseus? Não. Ser fariseu era uma coisa boa. Ser fariseu era ser conhecedor da palavra de Deus. Para ser fariseu não era qualquer um que podia, não. Precisava ser um homem dedicado à palavra, conhecer centenas de leis de cor sobre a palavra de Deus. Mas, no entanto, Jesus dirigiu as palavras mais duras, porque muitos fariseus, pelo menos os representados, principalmente no Evangelho de São Mateus, eram homens que se julgavam melhores do que os outros e que achavam que não precisavam de conversão só porque faziam certas práticas. E Jesus, e o tempo da Quaresma nos lembra isso, fala para nós que é a conversão do coração, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é no exterior, é no interior. É por isso que a gente começa a Quaresma recebendo cinza na nossa cabeça e o padre falando na sua orelha:
Lembra-te que és pó, e ao pó voltarás. Lembra-te disso. É assim que a gente começa. Por isso, a carta aos Romanos, nesse capítulo 12, um texto caro ao Padre Léo também, vai te dizer, olha ali no versículo 1: eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes vossos corpos em sacrifício. Tem muito católico querendo tirar essa palavrinha do seu dicionário. É em sacrifício, em ofício sagrado, em santidade, com esforço, com dedicação, com trabalho duro. Sacrifício, todos esses significados embutidos na palavra sacrifício. Não é de qualquer jeito, não. Oferecerdes como sacrifício, vivo, santo, agradável a Deus, porque esse é o verdadeiro culto, a verdadeira religião, a verdadeira demonstração de fé firme. Não vos conformeis com este tempo. Olha aí o princípio da conversão. Não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos, renovando, põe a mão na cabeça, vossa maneira de pensar, vossa mentalidade. Não existe conversão sem transformação da sua mentalidade. Então desconfie das suas ideias fixas, dos seus preconceitos, das suas arrogâncias, da sua autossuficiência, dos seus julgamentos. Desconfie da forma com que você olha as pessoas, da forma com que você julga os outros. Com muita facilidade nós entramos na onda dos meios de comunicação e multiplicamos essas ideias fixas pelas redes sociais, arrotando preconceito, violência. Quantos cristãos católicos apoiando homens e mulheres sem Deus, quando da crise penitenciária no Brasil, que sempre viveu em crise, porque cadeia no Brasil é porão da humanidade, já dizia, quantas campanhas da fraternidade foi feita para mostrar isso, católico apoiando certas falas, dizendo, que bom que aconteceu, tinha que acontecer rebelião em tudo quanto é cadeia, porque assim morre um monte de bandido, e é menos bandido nesse mundo. Gente, bata a mão na sua testa, para ver se acorda. Não é apoiar bandido como alguns programas de televisão sensacionalista bate na mesa e fala, não. É poder olhar quem convive conosco, poder olhar aqueles que estão à nossa volta, poder olhar aqueles que estão à nossa sociedade, como nos pede Jesus, como pede o Evangelho. Sabe uma das coisas mais, pode tirar a mão para não cansar, sabe uma das coisas mais bonitas que eu aprendi em Betânia? Aprendi em Betânia, que onde houver 1% de chance de mudança, eu preciso investir 100% do meu esforço para ajudar esse irmão, essa irmã a mudar de vida. Tem jeito, tem solução. Quantos filhos e filhas que estão aí dando um testemunho bonito, passaram por penitenciária, por cadeia? Quem fala isso é porque não conhece gente,
Senta no seu escritório tomando uísque, fumando charuto. Senta no seu escritório, do alto dos seus triplex, enxergando o mar, e nunca ouviram de graça um filho de Betânia contando as suas dores, as suas mazelas, os seus sofrimentos, as suas lutas, tudo o que já tiveram que passar. E com isso, e eles sabem, com isso eu não estou justificando a safadeza, a falta de vontade, a falta de convicção em mudar, a falta de retomar a rédea da própria vida. Betânia trabalha com a liberdade humana, e a gente sabe o esforço que tem que ser, mas a gente sabe também dos pecados da sociedade, dos pecados de estrutura, dos pecados presentes nas famílias, dos pecados de pai e mãe. Quantas vezes nós ouvimos o Padre Léo dizer que os pecados dos filhos, muitas e muitas vezes, são frutos dos pecados dos pais. Então é preciso levar em consideração essa realidade, e não simplesmente apoiar que cortem a cabeça. Jesus está disfarçado em cada uma, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo. É como alguns que teimam em não querer entender o Papa Francisco. E alguns cristãos, católicos. Eu não entendo, como que não consegue entender o Papa Francisco em querer com urgência que a igreja reze o Evangelho da Misericórdia. Outro dia, uma amiga minha, nossa, veio de Roma e estava falando que ficou impressionada com quantos cartazes de resistência ao Papa Francisco, vindos, não de gente de fora, porque de gente de fora a gente já sabe o que vai esperar mesmo, né? Olha lá as feministas lá na Argentina. Mas de dentro da igreja, o mínimo que chama é de anticristo. Por quê? Porque o Papa tem nos lembrado o Evangelho da Misericórdia, pois aquilo que o Papa Francisco tem pedido à igreja, Betânia toca todos os dias em nossos recantos. E eu digo para vocês, não tem outro caminho. O que vai nos julgar é Mateus 25. Tive fome, tive sede, estava nu, perdido, e o que fizestes por mim? É isso? Então, põe de novo a mão na consciência, que agora você já descansou. Mudar a maneira de pensar, mudar a maneira de pensar. E o texto continua, de pensar, de julgar, para que possais distinguir, olha o caminho da conversão, o que é da vontade de Deus, a saber o que é bom, o que agrada a Deus, o que é perfeito. Pode tirar a mão. Veja, a primeira coisa para alguém que quer trilhar um caminho de conversão, e sobretudo para nós, comunidade Betânia, nós precisamos ser oblatos, nos oferecer a Deus. Oferecer é oferecer mesmo, o oblato é aquele que se entrega como oferenda a Deus, ele dá tudo que tem para Deus, ele se oferta em sacrifício, para aceitar o que vier, de onde vier, da maneira que vier, para acertar tudo, é o pacote inteiro, não é a parte que só nos agrada não, não é a parte que só massageia o nosso ego não, é acertar tudo, inclusive as contradições, as incompreensões, as injustiças,
as dificuldades de todos os gêneros e de todas as maneiras. É o oblato, aquele que se oferta. Na espiritualidade do coração de Jesus, então, é o oblato do coração de Jesus, aquele que se oferece todo para Deus. Não foi o que Jesus fez? Eu vim, Senhor, para fazer a tua vontade e que ela se cumpra. No Getsêmani a gente viu, não foi gostoso para Jesus. Foi tão duro que ele suou sangue. Na Semana Santa, no retiro de Semana Santa, eu reflito lá em Betânia, como a medicina explica o que aconteceu com Jesus, dos capilares que, de tanta ansiedade, de tanta aflição, de tanta dor antecipada, de tudo que ele ia viver, de todo o sofrimento, e diz a teologia, dos pecados da humanidade todos, os meus e os seus, o corpo de Jesus quase que entrou em colapso. Os capilares se arrebentaram e aquele suor se misturou, aquele sangue se misturou ao suor, a sudorese, essa sudorese que a gente sente quando está nervoso, quando tem que pregar na Canção Nova, e você, né? Essa. E foi por você, foi por amor. Esse é o oblato, que no final diz: Senhor, se for possível, afasta o cálice, mas contudo não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Você ficou consagrado para isso. Você ficou consagrada para isso, não foi para outra coisa. E se achar que foi para outra coisa, o seu lugar não é Betânia e nem nenhuma outra comunidade ou qualquer outro lugar que você queira servir o Senhor. Você ficou consagrado para isso, e isso vale para todos os vocacionados que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo, porque eu sei que tem muitos assistindo. Se é para estar, é para poder dar a vida, para poder gastar-se, ofertar-se, porque a verdadeira conversão nos leva para lá, para dar toda a vida, como o Padre Léo fez, até o fim. Essa é a primeira coisa, oferta. Você já se ofertou verdadeiramente a Deus? Você já fez da sua vida uma oferta de consagração ao Senhor? Você já entregou, já renovou essa consagração? Feche os seus olhos um minuto. E aí, no silêncio do seu coração, faça essa oferta. Renovai-vos. E aí eu preciso dizer para você ainda, antes de terminar, porque pelo jeito o tempo vai ser curto, que viver pela fé e servir só tem sentido se for por amor. Grifa aí na sua Bíblia ou anota num cantinho para ver depois, porque a gente não vai ter tempo, 2 versículos que eu queria que você gravasse. E outra coisa, você que é de Betânia, eu vou cobrar de você esse versículo depois, tá bom? Esses 2 versículos, vou cobrar. Filho, filha, para quando você estiver reclamando lá em casa, lá em Betânia, quando você estiver reclamando do consagrado, eu vou falar para você, olha o versículo, tá bom? Então anota aí. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Eu não vou ler, para a gente ir rápido. Mas ali no versículo 6, eu queria que você grifasse o trechinho que fala: agindo na fé, agindo pelo amor. Na fé, agindo pelo amor. E aí no versículo 5, no capítulo 5 também,
no versículo 13, que é lindo esse versículo 13, porque ele fala da liberdade tão cara a Betânia, e lembra que essa liberdade não deve ser pretexto para você servir a carne, servir o pecado, se firmar às coisas de baixo, mas se afeiçoar às coisas do alto. Gálatas capítulo 5, versículo 13, lá no finalzinho desse versículo 13, grifa aí onde diz: fazer-vos servos uns dos outros pelo amor. Pelo amor. Então veja, no capítulo 5, no versículo 6 da carta aos Gálatas, completando esse Romanos 12, você encontra: viver na fé, agindo pelo amor. Essa fé que nós vimos no buscar as coisas do alto do Padre Léo, precisa nos levar a agir pelo amor, a agir por amor, não para nos tornarmos melhor do que ninguém, mas por amor agir nesse mundo. A fé nos sustenta e nos lança a amar. E aí mais embaixo, no versículo 13, no finalzinho do versículo 13, lá o 13b, está escrito: fazer-vos servos uns dos outros, de novo, por amor, pelo amor. Fé que nos leva a agir por amor. Servir por amor. São João Paulo II diz assim: o amor me explicou tudo. Pelo amor eu resolvi tudo. Por amor a gente compreende tudo e suporta tudo. Por amor. Por amor. Entendeu o que Deus quer que aconteça lá na sua casa, na sua família? Que a fé te sustente para você amar até o fim. Que a fé te leve a servir, para que por amor você vá até o fim, para que você não desista de ninguém, para que você não desista do seu esposo, da sua esposa, para que você não desista do seu filho, da sua filha. Por isso, ao longo desse acampamento em Betânia, nós vimos buscar as coisas do alto na vida do Padre Léo, com o diácono Ideraldo, buscar as coisas do alto na família, com o Samuel e a Ana e toda a sua milícia, né? Escadinha. Nós vimos buscar as coisas do alto na juventude com o Padre Wellington. Nós vimos o caminho de santidade com o Padre Lúcio. Nós escutamos o Monsenhor nos exortando a viver Betânia e a clamar o Espírito Santo poderosamente sobre a nossa vida, para que a gente viva tudo aquilo que o batismo no Espírito abre como possibilidade para o cristão novo, para o homem novo, para a mulher nova. E o Senhor está nos dizendo: tudo isso na fé, por amor. Servir por amor. Esse é o resumo de viver Betânia. Amor acolhedor. Quantas coisas a gente podia falar. E eu queria terminar resumindo tudo isso, enxugando tudo isso, trazendo à mente uma pessoa que me marcou muito numa dessas visitas nos nossos recantos em Betânia. Rapidamente, o Josias. Josias é um vocacionado de Betânia, foi filho já há um bom tempo, está conosco já há um bom tempo. Hoje é vocacionado de Betânia, fez uma caminhada bonita em São João. E nessas andanças, nessas correrias, eu nunca tinha parado mesmo para escutar a história do Josias, a vida do Josias. E aí, ficando uns dias lá em Cianorte, pude sentar com o Josias, debaixo de um pé de árvore,
e gastar tempo com Josias. Demos risadas, falamos, partilhou como é que está a caminhada, como é que está, né, a vida em Betânia, seu processo formativo. Posso dizer, Josias, vou contar, tá? Josias recaiu há um tempo atrás, antes de recomeçar a caminhada, teve a coragem de, no retiro dos vocacionados, assumir, ficar de pé, retomar o caminho. Os irmãos acolheram, abraçaram, choraram com ele, e ele retomou o caminho, está bem. Coisa mais bonita, que sabor tem ouvir um filho lá de Cianorte virar para o Josias, um negão forte, lustroso, assim, parrudinho, e virar para ele, né, filho? E dizer: ô pai. Aquele pai soa bonito, e o Josias abre um sorrisão e acolhe: fala, filho. E o filho fala. E aí ele me contou, mas eu via os consagrados falarem bem do Josias. Um dos filhos, quando passou por São João, um dos filhos mais elogiados, nas reuniões falavam bem do Josias. Josias é ponta firme, pau para toda a obra, e vai o Josias, e vem o Josias, e manda o Josias, e leva o Josias. Josias vai com o filho, leva o filho para o médico, volta do médico. Josias. E aí, eu não sabia das lutas do Josias. Eu não sabia que o Josias tinha ido morar na rua aos 10, 11 anos de idade. Que o Josias carregava carrocinha de jornal na rua para poder sobreviver. Que para poder dar conta da rua, ainda como um menino, moleque, aprendeu a beber. Ele é dependente do álcool. E por causa da bebida, passou por tantas coisas. Para vocês terem uma ideia da caminhada do Josias, preciso ser breve. Josias me contou uma coisa que eu morri de rir. Falou: padre, o mais duro para mim numa das minhas caminhadas foi sendo atleticano, firme, ponta firme, de vibrar com o Atlético Paranaense. Com o Atlético Paranaense, ele é do Paraná, morar durante 4 anos debaixo da marquise do Coxa, do time rival. Padre, aquilo para mim era uma dureza. Aí que eu fui começar a perceber que eu estava no fundo do poço mesmo, porque eu ali atleticano lá, debaixo da marquise do Coxa. E como é bonito ver o que Deus fez com ele em Betânia. Tirar esse menino que tinha tudo para dar errado, como dizia o Padre Léo, e do alto dos seus 40 e tantos, quase 50 anos de idade, fazer erguer um homem inteiro, um homem de Deus, um homem que é sinal e canal do amor de Deus nesse mundo, um homem que não tem medo de abraçar, que não tem medo de beijar, que não tem medo de dizer para o filho: está certo, está errado, vamos lá. Um homem capaz de, na fé, agir por amor e servir por amor. É isso que Deus quer de mim e de você. Eu, padre, na partilha com Josias, me senti muitas vezes pequeno. Como ele falou de Deus para mim, que sermão ele pregou para mim contando a sua vida. Eu me senti pequeno, eu comecei a perceber: meu Deus, como eu tenho que caminhar ainda, como eu preciso trabalhar ainda, como eu preciso fazer. E enquanto tiver 1% de chance de mudança, eu quero dar, Senhor, o meu 100% de esforço, de trabalho, de luta, de oração, de acolhimento, de amor acolhedor, para que a transformação aconteça
no coração dos meus filhos e das minhas filhas. Porque esse é o legado deixado pelo Padre Léo. Esse é o legado deixado pelo Padre Léo. É isso que nós somos chamados a viver. É isso que significa buscar as coisas do alto. É isso que significa afeiçoar-se às coisas do alto. Não queira as coisas de baixo. Pisa no encardido. Não se afeiçoe às coisas de baixo. Tem jeito, tem solução. Feche os seus olhos, vamos encerrar cantando essa canção. Que lembra para você que Deus chega onde você não pode chegar. Que Deus vai onde você não pode ir. Que Deus alcança o que você não pode alcançar. E que por mais que tenha problema na sua casa, que tenha dificuldade no seu matrimônio, que tenha dificuldade no seu lar, seja ela de que ordem for, que você saiba, tem jeito, tem solução. Assim como Deus não desiste de você, não desista, não desista, tem jeito, tem solução. Creia de todo o seu coração, busque as coisas do alto. Por que te inquietas com tantas coisas? Porque andas agitado com tuas preocupações? Lembre-se, uma coisa só te é necessária. Sente aqui, ouça o que eu vou lhe falar. Não te disse eu, se creres de todo o coração, verás a glória de Deus. A mim nada é impossível. Eu sou a vida plena, em mim podes confiar. Deus chega onde não pode chegar. Deus vai onde você não pode ir. Deus alcança quem não podes alcançar. Ele faz o que não podes fazer. Se aproxima de quem está do seu lado. Abraça o irmão aí. Que ele sinta essa força de Deus através de você. Que ele saiba que não importa pelo que ele esteja passando, Deus está do lado dele. Que se ele tiver que atravessar a doença, Deus está com ele. Que se ele tiver que atravessar a morte, a perda, Deus está com ele. Que se ele tiver que atravessar esse momento difícil da vida financeira do país, se ele perdeu o emprego, se ele está com qualquer dificuldade nas situações, quem sabe desesperado por dívidas, se ele está aí sofrendo com um filho dependente químico, se ele está aí lutando para romper com um vício, com um pecado, com uma situação difícil, que ele saiba no seu abraço, como a gente ensina em Betânia, que ele saiba no seu abraço que tem jeito, tem solução. Incentive ele, busque o alto, meu irmão, busque o alto, minha irmã, como o Padre Léo nos ensina, busque o alto. Cante com fé. Deus chega onde não pode chegar. Deus vai onde você não pode ir. Deus alcança quem não podes alcançar. Ele faz o que não podes fazer. Deus chega, acredita, irmão. Deus chega,
E eu quero uma forte salva de palmas ao nosso Deus, agradecendo ao Senhor a graça de poder buscar as coisas do alto, agradecendo ao Senhor a vida do Padre Léo, a profecia proclamada pela boca do Padre Léo, agradecendo ao Senhor a graça de ser e viver Betânia. Viva Betânia! Viva Betânia! Viva Betânia! É uma saudação, mas é um compromisso de vida. Viva Betânia! Obrigado, povo de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!